Olá, gente, como vocês estão? Espero encontrá-los todas e todos bem. Sou o professor Fabiano, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que é Lutas do Brasil, e vamos falar especificamente sobre a capoeira. Vamos lá? Jogo, luta ou dança? A história da capoeira no Brasil. A história da capoeira no Brasil, ela tem uma íntima relação com um fato histórico, né? Uma página extremamente triste da nossa sociedade. O povo negro, ele foi trazido para o Brasil contra a sua vontade, ele foi trazido para o Brasil para ser utilizado como mão de obra escrava, né? Os negros trabalhavam e não havia nenhuma compensação financeira, né? O trabalho que ele desenvolvia, que ele exercia, não era remunerado, ele era obrigado, ele era forçado a trabalhar, né? E essa mão de obra no Brasil, ela começou lá no século XVI, 1500 e pouquinho, e durou até o século XIX. E essa relação do negro com os proprietários, né, os senhores de engenho, com os proprietários das fazendas, essa relação era extremamente conflituosa, obviamente, né? Porque o povo negro, ele era submetido a severas condições de desumanidade, né? Local inadequado para dormir, alimentação precária, longas jornadas de trabalho, né? Violência física, psicológica, e isso se tornou uma constante na vida desse povo que estava aqui para, na verdade, construir riquezas para os donos das terras aqui no nosso país. E o povo negro, obviamente, foi forçado, necessário buscar uma ferramenta de defesa, uma ferramenta e uma estratégia que pudesse servir-lhes para se defender dessas graves agressões que eles sofriam. Por exemplo, o negro que tentava, por algum motivo, fugir, né, das terras, das condições de escravidão, quando capturado, ele era marcado na pele com ferro quente uma letra F de fujão, né? Então esse negro carregava consigo por toda a sua vida aquela marca, né? Porque foi um negro que em outra oportunidade tentou fugir, tentou escapar daquela condição de escravidão e de violência que ele sofria. Então surge então uma ferramenta de defesa e uma ferramenta que era utilizada para libertação em caso de uma possível fuga desse escravo, né? Então a capoeira tinha essa serventia, né? Tinha essa função muito bem definida na cabeça daqueles que estavam, às vezes, né, inocentemente jogando a capoeira no final de tarde ou dançando, né, no final de tarde ao som do berimbau, ao som de outros instrumentos, né, que aos olhos dos donos das fazendas era uma dança inocente, era uma confraternização inocente, mas na verdade era uma ferramenta de defesa e uma ferramenta que era utilizada também em casos, né, de fuga, em casos de libertação desse escravo, que ele pudesse vir a se lançar mata dentro para fugir daquela condição desumana e de profunda violência contra a sua vida. O negro escravizado, ele é proibido de desenvolver qualquer tipo de luta, né? Ele não tinha acesso à questão de luta, de defesa, e tampouco às armas. Ele não tinha menor acesso a qualquer tipo de arma, né? Porque isso se transformaria numa enorme ameaça aos seus proprietários, né? Aos donos das terras, que também eram donos das suas vidas, dos seus corpos. Então, os negros, eles disfarçavam a capoeira. A capoeira, ela era treinada, ela era jogada, né, de forma disfarçada, em meio ao ritmo, né, desse povo. Um povo com muito gingado, um povo com muito ritmo, né, com muito som, muita sonoridade. Então a capoeira era sempre praticado ao som, né, desses instrumentos, e era sempre jogada, sempre era uma dança, vamos dizer assim, né, disfarçada. E na verdade tinham poderosos golpes, né, poderosas estratégias de ataque, né, estratégias de ataque durante aquela inocente, né, entre aspas, né, inocente
brincadeira de final de tarde, né? E essa brincadeira, esse jogo, essa dança, ela acontecia sempre próxima às senzalas, que eram os grandes galpões onde os negros eram confinados, né? E eram jogados em terreiros, né, com arbustos pequenos, que tinham o nome de capoeira ou capoeirão. Associa-se esse espaço, né, esse local onde eles jogavam, ao nome da capoeira. Por isso, herdou esse nome, de ser jogado num espaço de pequenos arbustos, um local, uma vegetação bem rasteira, chamado de capoeira ou capoeirão. E está aí o nome dessa arte, né, dessa luta que foi desenvolvida pelos povos escravizados como uma ferramenta de defesa e também de manutenção da sua cultura, né? Os negros eram arrancados de sua terra, mas os seus costumes vieram com eles, né? E você ter a possibilidade de desenvolver os elementos culturais de seu país é a manutenção da cultura. E muito provavelmente também era um momento de descontração, né? Um momento de se jogar a capoeira, né? De se lançar num espaço que, entre aspas, para ele era livre naquele momento ali, né? Que tinha música, tinha todo um jogo, todo um ritual, era também era um alívio, né? uma atividade que aliviar o estresse de uma longa jornada de trabalho, uma jornada agressiva, uma jornada extremamente violenta que vilipendiava, né, a vida desses negros escravizados. No final do século XIX, os negros são alforriados, né? Já havia uma grande corrente mundial pela libertação, né? Pelo fim da escravidão. Isso já era uma tendência mundial. O Brasil foi um dos últimos países a promover efetivamente a libertação desse regime, né? O rompimento desse regime. E os negros, enfim, foram alforriados. Já havia uma corrente muito forte de abolicionista, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E a capoeira, em 1890, dentro do Código Penal, ela foi proibida, né? Ela foi uma arte, uma luta proibida, né? Ela só veio a ser liberada já em 30, né? Quando um capoeirista famoso ele apresenta a luta para Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas se encanta com a luta, né? E transforma ela num grande esporte. As escolas começam a ter a prática da capoeira. Só assim a capoeira foi libertada, né, vamos dizer assim, e podia ser praticada, né? Quem praticava capoeira nessa época da proibição era considerado vadio, né? Era uma luta subversiva, uma luta que não era bem vista aos olhos das autoridades, né? Obviamente, né? Uma característica muito comum, né, de racismo com relação à cultura do povo negro, né? Isso aconteceu com a capoeira, as religiões de matriz africana também são perseguidas, né? A arte do povo negro, ela sempre sofre alguma perseguição. Isso é um traço do racismo que perdura até hoje, né? Até hoje nós temos aí elementos racistas muito evidentes no nosso país, e a capoeira é um exemplo disso, as religiões de matriz africana é um outro exemplo, o próprio samba é um outro exemplo claro disso aí, que há perseguição também da cultura do povo negro, né? Em 2014, a Unesco reconhece a roda de capoeira como patrimônio imaterial da humanidade, né? Fato é que a capoeira hoje é reconhecida como uma luta, né? Praticada em diversos locais do nosso país, inclusive no exterior. Tem muitos mestres brasileiros que estão no exterior desenvolvendo essa arte, levando um pouco dessa arte para fora do nosso país, né? É um espetáculo, né? É uma arte realmente muito bonita de se ver, uma roda de capoeira com ritmo, com som. Realmente um espetáculo muito bonito de se ver, e nós, enquanto, né, defensores da cultura, defensores, né, de um país justo e igualitário, devemos sempre reconhecer a capoeira como uma arte, né, uma luta genuinamente brasileira, e valorizá-la, né? Essa versão que eu trouxe aqui da capoeira, né, não é uma versão única, existem outras versões, né? Existe versão de que não é uma arte genuinamente brasileira, que na verdade ela veio de fora para dentro. Existe ainda uma outra vertente dizendo que a capoeira
é de origem indígena, né? Todavia, o que a gente mais reconhece e o que mais a gente tem de elementos é de que a capoeira realmente surge nesse contexto, né? Nesse contexto de uma ferramenta de defesa, uma ferramenta de libertação criada pelo povo negro escravizado aqui no nosso país desde o século XVI. Tá bom? Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.